No vídeo anterior, nós tratamos do Consenso de Washington, uma espécie de guia das reformas, né? Um guia talvez não tão estrito, nós vimos que tem críticas nesse sentido ao consenso, mas ele guarda essa ideia de um guia, né, um guia solto, digamos assim, mas ainda assim um guia de reformas. E os países da América Latina, vários dos países da América Latina, de alguma maneira aderiram, pelo menos parcialmente, né? Aquela história ele não é um pacote fechado, então pelo menos parcialmente países da América Latina aderiram ao Consenso de Washington. Aqui no Brasil houve essa adesão e começou uma série de reformas que vieram por vários governos. Grosso modo, eu acredito que dá para contextualizar essa agenda reformista como guiando parte importante da nossa política econômica de 1990, ali no governo Collor, até pelo menos o primeiro mandato, o fim do primeiro mandato do presidente Lula. No segundo mandato começa uma transição para outro tipo de estrutura de política econômica, embora mantenha parte do que vinha sendo feito. Então é sempre difícil analisar essas transições. Mas a ideia agora, então, nesse vídeo e nos próximos, é conversar sobre algumas das importantes reformas que aconteceram no Brasil a partir de 1990. Né? E aí eu começo com a que talvez seja a mais importante. Aqui o Edmar Baixa, um dos grandes economistas do país, né, um dos organizadores do Plano Real, já chamou de mãe de todas as reformas, que é a abertura da economia. O Brasil começou um processo de abertura da economia, talvez não tenha sido tão intenso como se esperava, mas houve um processo de abertura e isso teve impactos na nossa economia. A ideia é discutir um pouco como é que se deu essa abertura e, na sequência, nos outros vídeos, esse aqui deve ser o tema que eu vou mais me aprofundar, então é o tema que eu vou conversar mais, então deve ficar um vídeo longo, provavelmente vai ficar sozinha nesse vídeo. E aí nos próximos a gente vai tratando de outras reformas. Vamos ver o tempo, como é que fica. A ideia é nunca passar de 1 hora para não ficar muito ruim para vocês. Não, o ideal é meia hora, 40 minutos. Bom, então vamos lá. Como nós já discutimos lá na segunda unidade, há uma característica central do processo de industrialização no Brasil, no pós-guerra, foi a substituição de importações. Nós discutimos tudo isso. Se você não está lembrado, volta lá na unidade 2, que você vai ver essa discussão feita sobre o modelo de substituição de importações, o processo de substituição de importação, os slides estão lá. Então volta lá que tem esse material. Se você lembra, a ideia, grosso modo, é você proíbe a importação de um determinado produto e daí você estimula a produção local desse produto, grosso modo. Mas eu estou resumindo bem, a discussão foi lá atrás. Ela foi inspirada nas teses da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, estou aqui só relembrando, volto a dizer, nós discutimos isso, que focava na necessidade de industrialização dos países do continente e que tal industrialização não ocorreria sem a intervenção do Estado. Tudo isso nós discutimos na unidade 2. O processo de substituição de importação, então, consistia em escolher um setor onde havia importação, proibia ou tornar muito cara a importação nesse setor e, finalmente, estimular a produção nacional neste setor. Então, esse é o mecanismo, mas volto a dizer, esse aqui é só para lembrar, só para... Né? Opa, lembrei. Se não lembra, volta lá na unidade 2, que está tudo lá. Um dos efeitos ruins desse processo é que as empresas brasileiras, ou não necessariamente brasileiras, mas que estavam produzindo no Brasil, elas ficaram isoladas da competição e também da cooperação, por que não dizer, com empresas de outros países. Então você começa a ter um desenvolvimento industrial, mas encaixe desse desenvolvimento no resto do mundo vai se perdendo. Então elas vão ficando isoladas e isso vai minando tanto o lado da competição quanto da cooperação. É possível que esse isolamento tenha levado então a uma acomodação das empresas em termos de adoção tecnológica e ganho de produtividade. Por quê? Porque sem esse motor da competição, a empresa pode se acomodar. Para que inovar? Inovar é caro. Pesquisar para inovar é caro. Adquirir novas tecnologias é caro, e além dos custos naturais de royalties e coisa do tipo, ou então de bancar um departamento de pesquisa, caso a empresa queira fazer a inovação ela mesma, né?
tem problemas assim de demissão de trabalhador, às vezes tem custo político, são uma empresa muito grande, e essa empresa, a nova tecnologia trouxer a demissão, às vezes você vai afetar outros setores, né? A tecnologia desmonta um setor, o exemplo da nossa época é o Uber, em relação aos taxistas. Então, às vezes você perde poder de mercado, então você imagina aí nas gravadoras, né, de música, como mudou o desenho do mercado lá dos anos 80, quando eu era garoto, comprava LP, e aí tinha as gravadoras, as bandas mais ou menos precisavam, para hoje, que o cara bota um vídeo no YouTube e de repente faz um sucesso danado, mesmo sem necessariamente ter uma gravadora, às vezes a gravadora pega depois. Então a inovação é disruptiva, né? É o que Schumpeter, esse economista austríaco, ele, não necessariamente da escola austríaca, mas austríaco, ele chamava de destruição criativa, né? Destruição criativa, que o Marcos Mendes, um economista aí da nossa época, um brasileiro, participou, foi assessor do Meirelles no governo Temer, ironizou se referindo ao Brasil como uma proteção destrutiva. Não é? Então, em vez da criação destrutiva, nós tivemos uma proteção destrutiva, porque essa proteção minou esse estímulo ao processo de inovação que vem da concorrência. Isso é uma abordagem, claro, que há quem discorde, e aí, assim como lá na unidade onde tratamos do desenvolvimentismo e das teses, a gente ficou um pouco, né, vestiu a camisa, que fazer a mesma coisa, senão o curso vira, tem um que diga diferente, tem um que diga diferente, sempre tem um que diga diferente, então eu faço o registro, mas se vocês pararem para pensar, aquela abordagem lá é bem diferente dessa. Bom, então, segundo essa abordagem, né, que vê esse problema, parte da baixa produtividade no Brasil decorre do baixo grau de exposição das empresas locais à competição internacional. Então, essa falta de competição foi um dos problemas que levou a nossa indústria a não ser produtiva o suficiente ou não trazer ganhos de produtividade, porque ela perdeu esse motor importante. Só para fazer um paralelo, as pessoas às vezes falam da Ásia, e na Ásia também tem proteção à indústria, mas na Ásia também tinha uma questão forte de ter que exportar. Ora, se a empresa tem que exportar para manter as benesses, a exportação a força a competir, então a competição aparece. Né? Aqui na América Latina, em geral, mas no Brasil, em particular, nós não tivemos talvez esse cuidado. Então a gente acabou botando a empresa numa bolha, e isso pode ter sido muito prejudicial a longo prazo, né? Por isso cresceu tanto no começo, aquelas empresas se formando, mas à medida que era preciso esse motor, ele não apareceu e eventualmente levou ao colapso. Mas, de fato, no final da década de 80, as tarifas no Brasil eram bem mais altas que em outros países. Os dados a seguir são países com mais de 10 milhões de habitantes, com dados disponíveis no Banco Mundial. Então, é só para vocês contextualizarem. Aqui é a tarifa média simples de todos os setores, você está fazendo a média das tarifas, você tem outras medidas, você pode fazer média ponderada pelo volume de importação, você pode pegar manufatura, foco, mas não vai dar tão diferente a história. E aí você vê que se pega em 80, os países, 89, né, que é o final da década de 80, só Bangladesh vai estar com uma tarifa média maior que o Brasil, absurdamente alta, mas depois vem o Brasil. E aí pertinho da gente, Tailândia, Filipinas, se você olhar o resto todo aqui bem para baixo, esquisito, né? Quer dizer, por que tudo bem, precisa ter uma proteção e tal, mas será que precisava mesmo tão alta? Aqui a Coreia, por exemplo. A Coreia naquela época não era rica ainda não, mas com uma proteção bem menor. Se fizer só da manufatura, como eu disse, você pode fazer variações aqui, a gente continua bem acima, por exemplo, da Coreia, que eventualmente industrializou, tornou-se um país rico, e o Brasil não. Então, no final dos anos 80, a gente estava lá em cima, volto a dizer, perdia para Bangladesh. Então, houve esse diagnóstico de que a tarifa era muito alta. Essa discussão foi feita lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, e talvez tenha sido uma das grandes reformas, né, que abre a linha de reformas, ainda no governo Collor, a abertura da economia, e houve esse rápido processo de redução de tarifas no começo dos anos 90. Depois ele acalmou, mas no começo houve, né, o Collor tinha aquele discurso de que era importante, ele criticava muito a indústria automobilística, né, chamava os carros de carroça, e aí por diante. Essa redução de tarifas mostrou que a indústria instalada no Brasil era, de fato, pouco competitiva em vários setores, ou seja, ela não estava conseguindo competir com os rivais que chegavam do exterior, apesar dos anos todos de proteção. Então, você pega a indústria, para ficar no exemplo da automobilística, ela se instala no país lá nos anos 50, quando abre no final dos anos 80, então, décadas de proteção, ela estava lá perdida, sem conseguir, com muita dificuldade para competir.
Aqui vocês dão uma olhada, né? A tarifa média no Brasil, pelo critério de média ponderada e de média simples. Aqui é só para botar os dois critérios, mas o processo é esse daqui. Essa queda forte que vem até 95, aí vocês veem que depois dá uma estabilizada. Depois a gente compara essa estabilizada com outros países para ver que talvez seja menos impressionante do que parece esse processo, mas que houve esse processo, principalmente aqui nessa metade dos anos 90. Isso é o fato, né? A queda é forte. Bom, eu gosto dessa imagem, uma provocação, óbvio, mas esse carro é um carro russo, é um carro da Rússia, né, da então União Soviética, chama Lada esse carro. E esse carro, estou falando da União Soviética, não estou falando dos Estados Unidos, do Japão, e esse carro vendia muito no Brasil quando foi feita a abertura. Então, estritamente falando, a nossa indústria automobilística instalada no Brasil não conseguia competir com carros russos. Eu volto a dizer, eu não estou falando aqui de países líderes na indústria automobilística que impressionam, não, mas a Rússia com todos os problemas também de baixa produtividade, de incentivo inadequado, afinal de contas, vocês estavam lá no comunismo, né? Tanto que depois colapsou o sistema deles, mas eles conseguiram vender carro aqui no Brasil, o que no mínimo, um constrangimento, né? No mínimo, um constrangimento. Bom, se você vai em 95, depois daquela queda forte, aí tem mais países na lista, né, porque vai ficando mais dados, os países vão tendo mais população, mas você vê que o Brasil, ele saiu lá daquele incômodo segundo lugar, mas ele ainda está, por exemplo, ele está um pouquinho abaixo da Colômbia, ele está com mais tarifa que a Venezuela, que a Argentina, que Equador, México, Chile, toda a turminha da América Latina. Nós estamos tarifando mais do que toda a turminha da América Latina, e aqui vem o Canadá e tal, que já é um pouco mais rico, o Reino Unido e tal. De novo, para dizer o mínimo, desconcertante, né, que o Brasil esteja encostado na Colômbia, está atrás do Peru, por exemplo, mas está bem acima, de novo, bem acima da Coreia, por exemplo, em 95. Então, apesar daquela queda forte, também houve queda em vários países, o Brasil não ficou, no quadro geral, ele melhorou, mas não ficou maravilhoso. E aqui é com manufatura, você vê que não muda muito a situação. O Brasil é sempre a barra mais escura, então aqui Argentina, Venezuela, essa turma inteira. Dependendo do período que você pegar, você vai ver que o Brasil ele tem tarifas mais altas que Cuba, só para vocês terem uma ideia de como a economia brasileira protege as empresas que produzem aqui no Brasil. Bom, então, durante a década de 90, como eu disse, esse processo foi em vários países, não foi só o Brasil que fez isso, por isso que aquela queda tão forte, mas ele ainda continua na parte de cima. Mas aí depois, com o passar do tempo, voltou a subir. Se você vê aqui em 2015, para pegar um ano fechadinho, né? Porque 2020, que é fechado também, é ruim, né? Porque 2020 pandemia e tal, mas aí em 2015, acima da gente, tinha Etiópia, Chad e Uzbequistão. Todos os outros países, aí vem a América Latina, vem a turma toda, não sei se é nesse aqui que tem Cuba, está tudo muito apertadinho, mas está aqui, ó, por exemplo, a China está aqui Cuba, acho que esse aqui é Cuba. Então, só para vocês verem, depois se vocês quiserem, vocês ampliam aí, fazem essas coisas legais que vocês sabem fazer, mas assim, a abertura aconteceu, mas a gente está longe de ser uma economia com pelo menos tarifas médias próximas de outros. Então, aqui pegando manufatura de novo, estamos lá na parte de cima das tarifas do mundo. Bom, a tarifa não são a única medida de exposição de um país ao comércio internacional, existem outras. Uma outra medida muito usada é chamada grau de abertura, que você soma as exportações e importações, não é mais exportações, menos importações, que nem no cálculo do PIB, aqui é uma soma porque você quer ter a noção de integração, né? Então, tanto faz se sai ou se entra, o importante é se estar negociando com outros países. E bota como proporção do PIB. Esse é o grau de abertura em países selecionados. Claro, não dá para botar todos aqueles países aqui, senão ninguém vai enxergar nada, mas aqui tem grupos de países, então aqui o vermelhinho é o Brasil, é o menor grau de abertura. Aí vem aqui o leste da Ásia e o Pacífico, a União Europeia, com abertura muito alta. Nós somos menos abertos, o nosso grau de abertura é menor do que a América Latina e Caribe. E aqui o México, né? O México é um caso interessante, que ele se integrou lá na área de comércio com os Estados Unidos, e vocês veem que ele realmente tem uma subida no grau de abertura a partir de 2000, bem sólida. O Brasil não tem isso. Claro, aqui esses dados sempre tem que ler com cuidado. O Brasil é um país muito grande e isso tem um efeito, né? Quer dizer, você está num país pequenininho, por exemplo, lá na Europa,
você acaba sendo obrigado a comercializar mais com seus vizinhos, né? Se o Brasil é um país muito grande, mas mesmo se você pegar os países grandes, o Brasil ele tem um grau de abertura abaixo do que seria de se esperar. Bom, então quais são os efeitos? E o ponto de interrogação, porque é muito perigoso quando a gente fala de efeitos, né? Causalidade em economia é um negócio complicado, não é? Essa época que nós estamos vivendo, né? Com essa discussão toda aí de correlação e causalidade, né? Com os remédios e tal, que tem correlação, mas aí os cientistas fazem o estudo e só, mas não tem causalidade, então cuidado, né? A gente está com essa discussão aí, então é sempre bom tomar cuidado. Mas eu vou falar aqui coloquialmente, né? Efeitos, porque tem uma literatura grande que estuda e tal, mas tem sempre essa discussão. Não tem aqui um experimento aleatório com dados de experimentos, não tem isso. São dados observados, é difícil fazer um controle, às vezes tentam, mas é bem complicado. Bom, então os efeitos na indústria, no mercado de trabalho e na produtividade. Então, quais seriam os efeitos dessa abertura? 3 pontos que costumam aparecer. Bom, aqui nós estamos vendo a participação da manufatura do PIB, e de fato há uma queda muito grande no Brasil, né? Vê que tem uma queda gigante no Brasil, vê que a queda forte foi até 95, se vocês lembrarem, vamos voltar aqui para a gente ver. A queda forte ela vai até 95, e logo na sequência começa a queda da indústria, o que faz muita gente associar, olha, essa abertura matou a indústria, faz um certo sentido, no senso de que a indústria não estava talvez preparada para competir. Então você tem essa queda forte, depois a indústria estabiliza, sobe um pouquinho, torna a cair. O que vocês estão vendo aí em azul é a América Latina, agora eu chamo a atenção para o verde, que é o México. E aqui só para a gente refletir, porque nós vimos que o México ele é uma economia mais aberta que a do Brasil, ele tem uma participação de comércio gigante, né? Quer dizer, esse aqui é o México, aqui é o laranjinha, então vocês veem que cresce muito, e não se viu, quer dizer, inicialmente o México tem essa queda da indústria, mas a partir de 2000, metade da primeira década do século XXI, né? Aqui 2005, 2006, ela estabiliza e para de cair, ao contrário da América Latina e do Brasil. O que quer dizer que pode não ter sido só a abertura. A abertura não necessariamente causa isso. Claro que a gente pode, já falei, causalidade é difícil, a gente pode discutir o tipo de indústria, mas essa queda forte da indústria no Brasil talvez tenha outras explicações, inclusive talvez a falta de abertura, já que hoje em dia tem muitas essas cadeias globais, ou seja, você vai fazer um avião, uma peça é produzida numa empresa, outra a turbina é aqui, o sistema de refrigeração é ali, fuselagem, e aí essas empresas têm que estar cooperando. E se você está fora do sistema, é muito difícil entrar depois, né? Então, pode até ter sido um backfire aí, mas claro, sempre tem uma resistência muito grande do setor industrial quando a gente fala em abertura. Não pode, por isso que o Brasil tem problemas, o México também tem problemas, e parece que a indústria lá saiu melhor, não necessariamente por causa da abertura, mas apesar de uma abertura maior, isso aconteceu. Deixa esse gráfico como uma reflexão só, vamos discutir os outros assuntos com mais profundidade. Então vamos começar falando do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é sempre uma variável importante quando a gente discute a abertura. O Brasil é um país desigual e o Brasil é um país que não é rico, né? A renda média, ali por ali que nós estamos e tal. Então você traz uma preocupação muito grande, se na hora que você faz essa abertura, isso não pode acabar destruindo empregos na indústria que pagam mais do que outros setores. Então você pode até ser bom por algumas razões, mas você teria um efeito cruel no mercado de trabalho, atingindo em particular uma massa grande de trabalhadores industriais, que não são os mais pobres do país, né? O mais pobre do país está muito até em subsistência, pelo Nordeste e tal, tem uma concentração de miséria maior, não é exatamente o cara de macacão numa fábrica, ele não está entre os mais pobres do país, mas ele é um cara que pode ser atingido, então você tem um pouco essa preocupação de como o processo de abertura afeta o mercado de trabalho. Eu vou guiar a nossa discussão desse texto do Serguei Soares, que foi presidente do IPEA, um cara que estuda muito esse tema, a Luciana Santos Servo e o Jorge Sá Barbacho. O Jorge, professor aqui do departamento, também é um cara que estuda isso há muito tempo. O texto é de 2001 e eu quis pegar um texto dessa época porque estava mais perto ali dos anos 90, então era a visão que se tinha, né? A visão que se tinha em 2001, mas já dava para ter uma visão boa, já tinha 10 anos do processo e tal. Então o texto é do IPEA, está lá como texto para discussão, vocês podem pegar. Bom, então eles começam listando quais são os fatos do período. E aí, eu gosto muito de texto que faz isso, talvez um dos motivos de eu estar usando esse texto.
Eu gosto muito desse tipo de coisa. Quais são os fatos? O fato não quer dizer que aconteceu por isso ou por aquilo. Quer dizer, o que aconteceu? O que aconteceu naquele período no mercado de trabalho? É óbvio, nós estamos olhando para o mercado de trabalho. Mas quais são as coisas relevantes que aconteceram? Porque é a partir dessas coisas relevantes que nós vamos poder pensar o que daí pode ter sido consequência da abertura, o que não pode ter sido, o que pode ter outras explicações, ou então quais consequências que eram imaginadas e não aconteceram. Então você faz esse mapeamento dos fatos. É uma boa maneira de estudar uma questão, né? Quais são os fatos, claro, relevantes, não precisa ser todos os fatos, você não termina nunca. Então, quais são os fatos relevantes para o tema que aconteceram no período? Então vamos lá. Green, Dixon e Arbach, em 2001, eles dizem que houve um aumento no diferencial de rendimento entre pessoas com ensino superior completo e pessoas com ensino elementar. Então, essa renda abriu né, o gap, a distância entre essas duas rendas. Né? Então, a distância entre quem tem ensino elementar e ensino superior completo cresceu nesse período. Por causa da abertura, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso aconteceu. Isso é uma coisa que se observou naquele período lá dos anos 90. Ao mesmo tempo, houve queda em todos os outros diferenciais de rendimento segundo o nível educacional. Segundo grau com relação a primário completo, ficou mais perto. Primário completo com relação a primário incompleto, ficou mais perto. E primário incompleto em relação a nenhuma educação. Então, esse gap do superior completo com ensino elementar aumenta, mas os outros diminuem. Isso significa que, paradoxalmente, desculpem, todos perderam, exceto a categoria com mais educação e a categoria com menor nível educacional. Então, as outras categorias todas perderam. É importante lembrar que houve um aumento da oferta relativa de trabalhadores com ensino superior e segundo grau, e queda relativa nas outras categorias, notadamente as analfabetos. Ou seja, as pessoas com ensino superior tiveram um ganho nesse período. Tiveram um ganho que não foi observado em outras categorias de ensino. Apesar de ter aumentado a oferta de pessoas com ensino superior, porque teve um boom de universidades, né, dos anos 90. Então, abriu muita universidade, aumentou o número de pessoas ofertando esse tipo de trabalho. Então, é um fato, guardem esse fato na cabeça, vamos guardar esse fato, vamos ver outros e depois vamos tentar montar o quebra-cabeça. Bom, Machado e Moreira, 2000, eu volto a dizer, o artigo está disponível para vocês, depois vocês podem pegar. Se vocês não tiverem acesso à pasta, estiverem só olhando no YouTube, acompanhando, o texto é o texto do IPEA, né? O IPEA deixa todos os seus textos disponíveis, então vocês só dão uma busca lá no IPEA, TD843, que vocês vão encontrar o texto e, portanto, todas as referências direitinho. Então, Machado e Moreira enfatizam que o aumento do rendimento no ensino superior, completo e incompleto, não foi constante no período. Então, teve um aumento, mas não foi constante. Esses autores mostram que o rendimento dos universitários com relação aos trabalhadores com segundo grau caíram no começo e só subiram no final da década. Então, não é um processo constante, né? Ele faz um movimento desse tipo. Outra observação interessante aí, outro registro que merece ser feito. Arbach 99, Green, Dixon e Arbach 2001 mostram que houve convergência dos salários em diferentes setores industriais no período pós-abertura e interpretam tal resultado como redução da segmentação na formação dos salários do Brasil. A diferença de salário entre os setores da indústria diminui. Os salários nos setores distintos se aproximam. Então, segundo os autores, eles interpretam como ocorrendo uma redução da segmentação nesses salários. Né? Fica menos segmentado, os blocos ficam maiores e você acaba aproximando o salário. Tudo isso estava acontecendo nos anos 90 junto com a abertura, o que não quer dizer que é por causa da abertura. Estava acontecendo junto esse mapeamento que os autores estão fazendo. Servo 99, Azone e Servo 2001 mostram que não houve mudança observável nos diferenciais de salário por região. Então, a chegada, esse processo que aconteceu nos anos 90 afetou o mercado de trabalho, tem um efeito por nível de educação, tem um efeito por setor industrial, no sentido de aproximar. A educação depende da classe, da categoria que nós estamos falando, né, da classe do nível de educação. Agora, em termos regionais, não houve nada de significativo, a mudança não foi observável. É importante lembrar que existem fortes diferenciais no número médio de anos de estudo
nos trabalhadores das diferentes regiões. Regiões do país, regiões geográficas do país, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. São essas regiões que eles estão falando, que eu estou falando. Então, houve efeitos por educação, houve efeitos setoriais, mas, segundo o Servo 99 e a Zone Servo 2001, não tem nenhum efeito significativo a nível regional do país, o que é interessante porque as regiões têm diferenças importantes, inclusive na composição das horas de trabalho da mão de obra das regiões. Houve aumento na taxa de desemprego metropolitana de 5% em 92 para 8% em 98. De novo, vou insistir para a gente não precipitar. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins aqui podem ser colocadas na conta da abertura, porque estava muita coisa acontecendo junto. Nós discutimos inflação na unidade anterior. Você teve aqui, nesse período, entre 92 e 98, você teve uma redução brutal da inflação do Brasil. Isso também pode ter entrado nessa conta, né? Então, tem muita coisa para se discutir. Vamos continuar com os fatos. Cardoso Júnior e Fernandes, 2000, mostram que houve inversão da tendência verificada desde os anos 70 de lenta formalização do mercado de trabalho. Então, vinha uma tendência de formalização, se inverteu essa tendência. A partir de 90, o número de empregados sem carteira e empregados por conta própria começa a aumentar mais rapidamente que o número de empregados com carteira. Então, você reverte uma tendência de formalização e entra numa tendência de informalização. De novo, pode ser por causa da abertura? Pode. Você pode imaginar que a abertura, exatamente por ter inviabilizado setores da indústria que costumam contratar formal, né, indústrias que costumam contratar formal, essas pessoas acabaram indo para a mão de obra informal. Mas aqui eles não estão fazendo essa afirmação que houve essa causalidade. Eles estão só dizendo que aconteceu esse efeito naquele período, a partir de 90, que foi quando começou a abertura, mas também aconteceu muita coisa na década de 90, destaco a estabilização da inflação, a própria Constituição, que foi aprovada em 88, e trouxe um novo conjunto de regras de comportamento do lado fiscal, do setor público, tudo isso estava acontecendo, né? A Constituição é aprovada em 88, então ela começa a ser implementada mesmo nos anos 90, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, para a gente saber o que causou o que, é bem difícil. Bom, houve aumento da produtividade do trabalho na indústria de transformação. Acho que eu estou apagando indústria, mas na indústria de transformação. Os números referentes a esse aumento geraram grande controvérsia até 96, quando se chegou a questionar se esse aumento não seria espúrio, ou seja, não houve aumento de fato. Algum probleminha aí. A partir daquele ano, houve convergência de opiniões em direção à concordância de que ocorreu elevação da produtividade. Mas que nós vamos falar muito de produtividade ainda nessa parte de abertura. Nós vamos discutir depois um artigo só sobre produtividade. Mas é importante que a produtividade converse com o mercado de trabalho. Com a elevação da produtividade, mas que, por problemas relativos às bases de dados, os índices estariam superestimados. Rossi Ferreira, que é um artigo que nós vamos discutir daqui a pouco, a produtividade homem aumentou em média 6,25% entre 90 e 93 e 7,65% entre 94 e 97. Então, esses autores eles afirmam que houve um forte crescimento da produtividade. Dois amigos, o Rossi trabalha aqui, é meu contemporâneo do IPEA, quer dizer, meu contemporâneo da Fundação, nós estudamos mais ou menos na mesma época na Fundação, o Rossi, depois nós trabalhamos no IPEA, eu vim para a UNB, ele continuou mais um tempo e agora o Rossi está, salvo engano, no BID, aqui em Brasília. E o Ferreira, o Pedro Ferreira, foi meu orientador de mestrado, uma pessoa que geralmente, a gente, o orientador é um cara que a gente admira, né? Eu leio muito o que ele faz, e eles trabalham com produtividade e tem essa conclusão. Mas existe alguma controvérsia também sobre a magnitude da parcela desse aumento que foi apropriada pelos trabalhadores, que é outra questão, a produtividade aumentou, tá? Quanto foi apropriada pelos trabalhadores e quanto foi pelo capital? Então essa é outra discussão. Carvalho e Feijó, 99, Xamã, 98, houve aumento de salários na indústria, mas esse foi inferior à perda de emprego, de modo que a participação do trabalho no valor da produção caiu ao longo do período. Então, quem ficou com o aumento da produtividade ganha, mas saiu muita gente. E aí, no saldo líquido, se você pensa o trabalho, né, a remuneração do trabalho, ela acaba ficando prejudicada e a queda. Esse é o resultado da Feijó, a Carmen Feijó, e também, junto com Carvalho, também Chamon, 98. Barros, Henrique Mendonça,
Esse Barros aqui é Ricardo Paes Barros, talvez o homem que mais entenda de distribuição de renda e pobreza no Brasil, talvez o grande especialista, né, um dos mentores intelectuais do Bolsa Família. Eles mostram que a desigualdade de renda se manteve bastante estável ao longo da década de 90, que, aliás, é uma questão que o Paes Barros, tive a oportunidade de vê-lo já falando sobre isso mais uma vez, ele chamava de estabilidade inaceitável, porque se fosse uma estabilidade com uma boa distribuição de renda, tudo bem, mas é uma concentração forte de renda e estável. Então ele dizia que era inaceitável. É importante ressaltar que os autores analisam a desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita. E a maioria dos trabalhos resenhados aqui trata apenas da desigualdade salarial. Isso é uma coisa importante, né? Uma coisa é a renda domiciliar per capita, certo? Toda a renda que entra na casa, venha de onde vier, dividido pelo número de pessoas. E outra coisa é o salário, propriamente dito. Tem dinâmicas diferentes aí. Bom, isso deixa 4 perguntas que eles vão tentar responder. 4 perguntas que eles consideram fundamentais. Pergunta 1. A abertura comercial estaria exportando empregos? Quer dizer, quando a gente abriu a economia, a gente começou um processo de mandar os bons empregos do Brasil para o exterior? Houve uma exportação de emprego? Pergunta 1. A abertura comercial teve impacto sobre a composição do emprego, a desigualdade salarial e a distribuição de renda? Pergunta 2. Então, segunda pergunta. A evolução das remunerações dos fatores após a abertura comercial, esteve de acordo com a teoria HOS, chama Heckscher-Holling, fala Heckscher-Holling, o que é isso, pelo amor de Deus, Roberto? Nem todo mundo aqui faz economia, então vamos lá. Essa teoria diz o seguinte: um país exportará o produto que usa de forma intensiva o seu fator relativamente abundante. Então, aquilo que você tem de forma abundante, os produtos que usam isso serão os produtos que serão exportados após uma abertura comercial. O Brasil, por exemplo, tem trabalho não qualificado de forma abundante, então você vai exportar isso. Tem matéria-prima de forma abundante, recursos naturais, então os produtos que usam isso serão exportados e vai importar aqueles que você não tem de forma abundante os recursos necessários. Essa é a ideia do Heckscher-Holling que tanto se fala por aí. A última pergunta depois a gente fala, deixa ela guardada aí, os autores deixam guardadas e eu sou um rapaz obediente também, vou deixar guardada essa última pergunta. Então vamos para a primeira, né? Emprego. Está importando emprego? Bom, então eles vão, volto a dizer, isso aqui é survey, eles vão vendo vários autores, né? E vão tentando discutir a partir desses autores. Então, tanto Moreira e Nasberg como Maia são autores, de novo, se você quiser a citação completa, é só pegar o texto, né? Está no IPEA, está na pasta do curso. Chegam à conclusão de que houve perda considerável de empregos em virtude da abertura comercial. Os números de Maia são um pouco mais elevados que o de Moreira e Nasberg, porque o período estudado é mais longo e o estudo leva em conta a variação nos coeficientes técnicos de produção. Além disso, tanto Maia como Moreira e Nasberg concordam que, apesar da significativa inversão nos fluxos comerciais, a balança foi de superavitária em 10 bilhões a deficitária em 4 a 5 bilhões, apenas 30 a 40% desses empregos foram perdidos por causa da entrada de importações. Então vamos lá. Houve perda de emprego. Mas desses empregos perdidos pela abertura, a menor parte, 30% a 40%, foi perdido por causa da chegada das importações. Ou seja, o produto nacional perde mercado, vende agora o produto estrangeiro, e aí a empresa que produz o produto nacional tem que demitir porque ela não consegue mais manter aquela mão de obra. E o resto, de onde veio? Bom, o resto da perda de emprego vem do aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, à medida que as empresas estão ficando mais eficientes, elas precisam de menos trabalhadores. E aí demitem. E aí a coisa complica. É crucial notar, no entanto, que o aumento da produtividade foi muito provavelmente decorrente da abertura, seja porque barateou os preços das máquinas e equipamentos importados, seja porque criou ameaça de concorrência aos produtores nacionais, levando-os a buscar aumento de eficiência. Então, o aumento de produtividade, que está relacionado à abertura, como os autores sugerem, ele é responsável por parte grande da perda de emprego, pela maior parte. E aí é aquela encruzilhada que você fica. Porque se você tem aumento de produtividade, é possível que isso aconteça. A empresa vai ficando mais eficiente, ela vai encolhendo a mão de obra dela, pelo menos no primeiro momento, depois ela pode começar a crescer e recontratar, mas é para o cara que perdeu o emprego, isso não tem graça nenhuma. Mas, por outro lado, se você não tem aumento de produtividade, a economia fica estagnada.
Então, realmente, essas mudanças que levam ao aumento de produtividade, às vezes, no começo em particular, depois elas tendem a ser benéficas para todo mundo. Mas eu sei que nem todo mundo pode esperar o depois, né? O cara, eu estou com 50 anos, imagina, eu com 50 anos, perco meu emprego, fico desempregado. Ah, mas não tem problema, daqui a 10 anos vai estar todo mundo melhor. Eu digo, meu amigo, como é que eu faço para chegar nos 60? São 10 anos. Então, eu não estou querendo minimizar esse problema, é um problema sério, uma discussão que tem que ser feita. Não é à toa que entra muito forte a questão da rede de segurança social, como é que faz com esse cara. Mas se você parar para pensar, se você tenta lembrar das histórias, você pega a Revolução Industrial, tinha um lado cruel naquilo. Tinha um lado cruel, né? Você pensa a Londres, lá do século XIX, as histórias são tristes, né? A gente ouve umas histórias tristes, de pobreza, né? Se você lê, aí o pessoal que gosta de Marx, se você lê lá no Capital a descrição das condições de trabalho nas minas de carvão, você diz, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? E aí você começa a dizer, as máquinas são más. O próprio Marx vai criticar essa visão, que fique claro, viu? Porque, na realidade, essa máquina que está trazendo o progresso que vai gerar riqueza. Então, talvez tenha um equilíbrio aí para tentar fazer redes de proteção social quando chega essa tecnologia, para também os perdedores não perderem tanto. Porque barrar o crescimento da produtividade pode ser pior ainda no longo prazo. Basta ver que os países que fizeram a Revolução Industrial, todos ficaram mais ricos, e os países que ficaram para trás, notadamente a América Latina, enxergaram ter ficado para trás porque ficaram para trás na Revolução Industrial. Então, é um processo complicado, é uma discussão delicada, as coisas não são simples, né? A gente adoraria que as coisas fossem simples, mas não são, e é importante chamar a atenção para esse aspecto. E da composição do emprego, na desigualdade na distribuição de renda. O que aconteceu? Bom, o trabalho de Maia mostra que sim, houve perdas por parte dos trabalhadores menos qualificados em relação aos mais qualificados. Esses trabalhos todos são empíricos, viu? Essa área de trabalho, de economia do trabalho, eles usam muito dados, é muito intensivo em dados, porque nós temos pesquisas aqui no Brasil que permite ver a renda familiar, aí tem a RAIS, que permite ver a estrutura de emprego, então você tem muita pesquisa, esse é um trabalho muito intenso em dados, não é que o cara acha, não, ele faz um trabalho de dados muito sério. Já os trabalhos de Arbacho e Corseio e Barros, Corseio e Cury mostram que essas perdas não parecem ter seguido linhas setoriais e que desaparecem se as tecnologias de produção são mantidas fixas. Então, essa perda ela não segue linhas de setores, né? E está mais associada à troca de tecnologia. Quer dizer, se você mantém as tecnologias fixas, elas somem. Acontece que é essa troca de tecnologia que se queria em primeiro lugar. Então, importante colocar. Se a história lá do Rexeholling aconteceu ou não aconteceu? Bom, segundo essa ideia, após a liberação comercial, os seguintes fatos deveriam ter sido observados. O preço relativo dos setores intensivos no fator abundante deve subir. O preço dos setores intensivos no fator abundante, o emprego, dos setores intensivos no fator abundante deve subir. O coeficiente de penetração das importações deve aumentar menos nos setores intensivos no fator abundante, ou seja, eles vão sofrer menos com a concorrência porque eles usam um fator que é abundante aqui. O coeficiente de exportações deve aumentar mais nos setores intensivos no fator abundante. Então, essa é o que se esperava. Bom, uma primeira sugestão de resposta para essa pergunta pode ser obtida mediante comparação dos saldos comerciais por setor exposto na tabela 6, que não está aqui. De novo, se vocês quiserem olhar, peguem o artigo. A comparação entre 91 e 98 aparenta estar em total acordo com as previsões de Rexeholling. Os setores em que se registram ganhos de saldo são alimentos, que o Brasil tem fator abundante, matérias-primas e óleos e gorduras. Na outra categoria, nas outras categorias, houve deterioração do saldo comercial, palavrinha desgraçada. Sempre me atrapalho com deterioração. O caso das manufaturas é particularmente destacado. Houve inversão do saldo positivo de 5,5 bilhões de dólares, que virou um déficit de 18,6 bilhões de dólares. Feita essa ressalva, os dois trabalhos colocam em xeque a aplicabilidade de Rexeholling no caso da experiência brasileira de abertura comercial. Isso não é surpreendente em face das fortes hipóteses feitas nessa teoria. E esse é o problema das teorias. Para você teorizar, você faz hipóteses, e algumas dessas hipóteses são muito fortes, como, por exemplo, não especialização, que é um negócio questionável, ausência de ganhos de escala, mercado de produto de fatores concorrenciais, além de tecnologias de produção idênticas, o que é
Não é o que acontece. Talvez a mais forte seja a hipótese de que as tecnologias são iguais. Há forte evidência de aumento de produtividade no período pós-abertura, que leva a crer que havia um hiato tecnológico entre o Brasil e os parceiros comerciais. Tem evidências fortíssimas, digamos assim. Os autores aqui estão sendo modestos em dizer, podia dizer, fortíssimas, brutais evidências. Se assim foi, o que ocorreu no período não teria sido um ajustamento do mix de fatores na mesma função de produção, mas sim a troca de função de produção. Lembra da função de produção lá da primeira unidade? A combinação de capital e trabalho para uma tecnologia que gera produto? Mudou a função de produção, não é que mudou o que estava sendo usado, é que mudou a função. Ups. Bom, e agora nós vamos ver a nossa última pergunta, que ficou para o final. Se os efeitos diretos da abertura foram tão pequenos, quer dizer, a maior parte dos efeitos foi indireto, a gente discutiu, e os impactos tão grandes, quais foram os meios de transmissão dos efeitos indiretos? Quer dizer, como é que esses efeitos indiretos acabaram tendo esse impacto grande, já que não foi o direto? Bom, os trabalhos feitos até o momento, dizem os autores, sugerem fortemente que a mudança na tecnologia de produção são responsáveis tanto pela perda de emprego dos trabalhadores pouco qualificados, como pelo aumento no rendimento relativo dos trabalhadores com nível universitário. Entretanto, trata-se apenas de trabalhos preliminares que ainda não investigaram suficientemente quais setores e como essa mudança ocorreu. Mas o ponto, eu acredito que a literatura reforçou isso depois, é de que a chave foi a mudança na tecnologia de produção. Então, a abertura, o impacto direto dela, de chegar aos bens importados, não foi tão grande. Houve impacto, mas não foi tão grande. O que foi grande foi o impacto dessa mudança de tecnologia, mas que é um efeito da abertura. E aí eu volto para a discussão do ganho de eficiência. Talvez o progresso técnico, a inovação não é indolor. Talvez um dos maiores pecados lá da teoria neoclássica, do modelo de Solow, é porque lá é indolor o processo. Está chegando uma tecnologia que todo mundo fica mais produtivo, todo mundo fica mais feliz. Isso pode ser útil para descrever parte da história, mas quando você vai olhar de lupa o negócio, você vai entender o processo, ele é sofrido, porque a cada momento tem ganhadores e perdedores. Você pode até dizer que no longo prazo o ganho é insuperável, mas isso no longo prazo. As pessoas querem resolver seus problemas no curto prazo, não no longo prazo. Essa crise continua. Em breve, alguns de vocês estão se formando numa economia que não gera emprego. Mas é porque no longo prazo, dane-se, eu quero meu emprego agora, eu preciso trabalhar, o que eu faço? Então, essa é uma discussão que a gente tem que ficar muito atento, porque o risco é que se as parcelas da população que se sentem prejudicadas, mesmo que em curto prazo, elas podem ter uma força política tal que impeçam o progresso, né? Impeçam a medida que geraria o progresso. Então, você fica com um problema muito sério de como conduzir esse tipo de ação, né? Como você conduzir uma ação como a abertura, como as evidências mostram de maneira, me parece, bem robusta, de que a abertura da economia motivou uma troca de tecnologia, uma busca de tecnologias mais eficientes, mas isso gerou perdedores. Então, como é que resolve isso? De novo, em nosso tempo, isso ficou muito claro, o Uber Táxi. Então, chega o Uber, é uma tecnologia que estava oferecendo serviço, né, transporte de carro, então, mais barato, mais eficiente. Você com menos dinheiro, quer dizer, sacrificando menos consumo de outras coisas, você conseguia fazer aquele trajeto num carro mais ou menos a mesma qualidade do táxi, no começo até melhor, né? Mas ela tem a resistência de quem? De quem vai perder, no caso, os taxistas, se não necessariamente taxistas, os donos da licença de táxi. Então, você cria um conflito na sociedade. Então, nesse sentido, o processo de crescimento ele não é tão bonitinho como sugere lá o modelo neoclássico, inspirado em Solow. Ele tem um momento de ação e reação. Eu trabalho com crescimento, então esse é um tema que eu sempre me encanto, né? E aí isso não é só de trabalhador, não, viu? Talvez o trabalhador aqui ele seja até um pouco menos proativo na história, porque apesar dos sindicatos, nem sempre o trabalhador tem tanta força política. Quer dizer, em alguns momentos tem, em alguns momentos não. Isso tem uma disputa entre empresas, porque empresas quebram. Então, algumas empresas, ela pode ser interessante para ela, por exemplo, financiar a campanha de um político, que esse político vai lá impedir uma abertura da economia, uma desregulamentação que permita a entrada de novas tecnologias, porque essa nova tecnologia pode ser fatal
para a empresa. Então, a coisa é bem mais complicada do que parece, não é só uma questão capital-trabalho, é uma questão também entre tipos de capital, entre empresas diferentes. Elas vão disputar, porque algumas podem ganhar, outras podem perder, entendeu? Quer dizer, e as que perdem tendem a bloquear, e as que ganham não necessariamente conseguem competir, porque muitas vezes elas são empresas novas ou que não estão no país. Então elas não estão aqui no jogo, a outra está. Isso abre uma discussão gigante aqui nesse setor. Bom, falamos de emprego, que eu insisto, é um ponto importante, é uma coisa que tem que ser discutida quando se fala de abertura. Falemos agora de produtividade, que é outro ponto fundamental na economia, né? Assim, aquela ideia que eu botei lá no começo do curso, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. No longo prazo, ela que determina a capacidade de melhorar o padrão de vida de uma sociedade, como dizia o Paul Krugman, que é um economista visto como mais keynesiano e tal, mas que não vai negar uma obviedade dessas. Provavelmente, se Marx estivesse vivendo aqui na nossa época, ele também não discordaria desse tipo de frase. Marx nunca foi um cara que se posicionou contra o progresso técnico, muito pelo contrário, ele enxergava ali o motor da riqueza, né? Claro que aí ele tem a teoria dele toda e por aí vai, né? Marx criticava muito os luditas, que eram uma espécie de sindicalistas da época que quebravam as máquinas e viam máquinas como inimigas, mas isso é outra história. Tem gente que pode falar disso bem melhor do que eu aqui no nosso departamento. Vamos falar então de produtividade e abertura nesse artigo do Pedro Ferreira e do Zé Luiz Rossi, que está na PPE de 99, de novo, está na pasta do curso. Se você não tiver acesso à pasta do curso, procura na internet que você acha, esse artigo está lá, a PPE, tem o acervo dela disponível, editado pelo IPEA. Tá. Então vamos lá. Esse trabalho examinou a evolução da produtividade em 16 setores da indústria de transformação brasileira e analisou o impacto do processo de abertura da economia brasileira sobre a trajetória tanto da produtividade do trabalho quanto da PTF, a produtividade total dos fatores, nós discutimos lá na unidade 1, entre 85 e 97. Os resultados empíricos, de novo, um trabalho de dados, aqui a discussão é muito em cima de dados, assim como o anterior, nos permitem concluir os seguintes fatos. Então, aqui as conclusões deles. A indústria brasileira passou, a partir de 90, por um forte processo de reestruturação, ocasionando uma quebra na tendência da produtividade. A produtividade do trabalho, seja no conceito produtividade homem, que você pega o número de trabalhadores, ou a produtividade hora, que você pega as horas trabalhadas, desde 90 vem crescendo a altas taxas, que fique claro essa tendência que eles estão se referindo é uma tendência de queda que aconteceu nos anos 80. Então, quebra aquela tendência de queda. Sigamos. Igualmente, a PTF, agora o outro conceito de produtividade, que considera também o capital, independentemente do processo de estimação ou inclusão da variável de capital humano, caracterizou-se por uma tendência de queda durante os anos 80, havendo uma inversão nos anos 90, quando a PTF passou a crescer a taxas positivas. Aqui um parênteses, tem um trabalho meu, desse mesmo Pedro Ferreira, e do professor Vitor Gomes, aqui do departamento também, onde nós discutimos essa inversão de tendência, e o título é Produtividade Total dos Fatores no Brasil, alguma coisa assim, mas o ponto é declínio robusto e fraca recuperação. A ideia é que a queda dos anos 80 era bem robusta, mas essa recuperação nos anos 90 ela é mais frágil do que pode parecer. Então é um trabalho que está na revista Estudos Econômicos. Se quiser aí procura na internet que acha, Heller Gomes, Ferreira, Heller Gomes, eu não sei lá qual é a ordem que ficou, mas se botar Heller Ferreira e Gomes, ou na ordem que quiser, estudos econômicos, produtividade, PTF, qualquer coisa assim você vai encontrar. E a gente discute esse fenômeno. O processo de abertura pode ser definido como um dos principais causadores do ganho de produtividade. Aqui é uma afirmação forte. Que até ali eles estavam dizendo coisa que aconteceu. Agora eles estão dizendo que a abertura pode ser vista como um dos principais causadores desse ganho de produtividade. Políticas de proteção comercial representadas por altas tarifas nominais ou efetivas exercem pressões negativas sobre a taxa de crescimento da produtividade. Então, protecionismo é ruim para a produtividade. É aquela ideia de matar a competição. Né? Continuamos. O aumento da relação importações-PIB exerce um efeito benéfico no aumento da produtividade, como estabelecido nos modelos teóricos. Ao contrário, para o caso brasileiro, as exportações exerceram um efeito negativo na produtividade. Então, curiosamente, mas o aumento das importações é aquilo. Se você importa mais, você está expondo
você está expondo a tua empresa à competição e isso aumenta. E por que na exportação isso não acontece? Porque na exportação você pode pensar assim, se a empresa nacional consegue exportar, ela tem que ser competitiva. Não consegue. Como é que você vai exportar um carro para a Alemanha se o carro não é bom? O alemão não vai comprar o carro feito aqui. Mas é porque a exportação brasileira é complicada, tem muita commodity, muito grão, que são produtivos, mas a história é um pouco mais complicada, né? Porque os mercados têm preço fixo quase, preço estável. Bom, esses resultados anteriores são robustos com relação à inclusão de novas variáveis explicativas, quer dizer que você muda o modelo, faz alterações no modelo e a coisa fica meio... funciona. A coisa funciona. Então, isso aqui é um resultado robusto. À medida que você vai mudando a explicação, ele se mantém. Não sei que desculpe, eu repeti o slide. Acontece. Bom, aí eles vão concluir a respeito dos resultados dele. O resultado desestimularia a adoção de políticas de restrição comercial como estratégia de desenvolvimento e de proteção à indústria nacional. Então, Ferreira e Rossi estão alegando que o protecionismo, que nós vimos no começo desse vídeo, não é uma boa estratégia para desenvolver o país e proteger a indústria nacional. Dessa forma, pode-se mesmo questionar o modelo de substituição de importações adotado no Brasil durante boa parte deste século como uma política de crescimento de longo prazo. Também nós falamos lá no começo do vídeo, né? Foi meu orientador, então aprendi coisa com ele. Embora os anos de proteção tenham sido marcados por alta taxa de crescimento, estas, segundo nossos resultados, foram obtidas mediante acumulação de fatores, mas sob baixa produtividade. Ou seja, o Brasil não estava fazendo mais com menos, como se pede aí, né? Menos é mais. Não, o pessoal aí do Masterchef, né? Menos é mais. Não, o Brasil ele estava fazendo mais com mais. E o problema de fazer mais com mais é que tem uma hora que você não consegue mais botar mais, e aí você para. A coisa desanda toda, foi o que aconteceu. Então você vai botando mais gente para trabalhar e mais máquina, aí você produz mais, óbvio. Só que tem uma hora que não tem mais gente para trabalhar, ou não tem mais horas para trabalhar. E aí você vai chegando, ou pelo menos não aquela mão de obra necessária para a indústria, que não é qualquer uma, né? E aí tem que qualificar a mão de obra, nós não qualificamos, tá? Aí vem o pecadilho, que eu já tinha falado, eu acho que no primeiro vídeo dessa unidade, olha, é um problema sério isso que o Brasil fez, e boa parte da América Latina, de não qualificar a mão de obra, de não investir pesado em educação, não necessariamente educação superior, que eu estou falando da educação da grande parte da mão de obra. Essa aí que é importante qualificar. Como consequência, no longo prazo, a baixa competitividade das empresas brasileiras acabou afetando o crescimento de longo prazo, principalmente quando o nível de proteção comercial começou a cair no começo dos anos 90. Em outras palavras, políticas de proteção levam à perda de produtividade e ao retardo do progresso técnico nacional, exercendo uma influência negativa sobre a taxa de crescimento do país no longo prazo. Então, esse é o resultado aí do Ferreira e do Rossi. É um resultado que muito parecido com o que eu penso. Então você gera no primeiro momento um crescimento forte. Por que você gera um crescimento forte? Porque você está protegendo a indústria, cara. Você não tinha nada. O cara estava lá na subsistência às vezes. Né? Aí ele sai, eu sou do Ceará, então eu falo do Ceará sem maldade nenhuma, é meu estado de coração, por acaso nasci no Rio de Janeiro, mas eu sempre digo, gato que nasce no forno não é bolinho, e cearense que nasce no Rio não é carioca, é cearense. Meu pai é cearense, minha mãe nasceu no Rio, mas o pai dela é cearense, meus avós, eu sou do Ceará, minha família é de lá, meus primos e tal. Então, minha terra, todo mundo me conhece como cearense, e isso é uma terra que eu acho legal, tal. Claro, não estou morando lá, mas circunstâncias. Mas assim, você está lá no interior do Ceará, às vezes, numa situação de quase subsistência. Você vai para o setor industrial de São Paulo, é claro que a produção aumenta. Mas o problema é que isso é um primeiro momento. A coisa perde sustentabilidade. E perde sustentabilidade porque não tem os incentivos corretos para a firma continuar inovando. Então você faz uma industrialização na base do argumento de que a indústria é um setor dinâmico, é o setor que gera inovação. Que é uma tese que se discute muito, mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que seja verdade, que a indústria seja o lugar da inovação por excelência. Vamos supor, eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou dizendo, vamos supor que seja. Ora, mas aí ao mesmo tempo que você faz isso, você tira o incentivo da indústria para ser o setor dinâmico de inovação, porque ela se acomoda, porque você diz para o dono da indústria, pode ficar tranquilo que esse mercado é seu. Tá vendo esse mercado aqui, esse país? É teu, cara, porque eu vou deixar quase impossível o teu concorrente entrar aqui. E aí você mata aquele incentivo original. Então, não é nem só a questão do acesso à tecnologia. Você imagina, por exemplo, de automobilística, de novo, é impossível não falar. É a Ford, é a General Motors, é a mesma empresa.
Eles podiam usar. Né? A Ford, no Brasil, ela produz com menos eficiência do que... agora a Ford não está mais nem no Brasil, estou falando daquela época. Do que, por exemplo, na Europa. Por quê? Um lado, qualificação de mão de obra. Pode explicar muito disso. Mas, por outro lado também, por que fazer isso? Por que fazer isso? Por que você, por exemplo, vai arriscar demitir um monte de gente, ter uma greve, ter um problema político, o governo não vai gostar? Você pode manter aquela tecnologia menos eficiente porque o mercado está protegido. Porque o mercado está protegido. Então, esse é o problema. Que talvez... É por isso que a abertura é tão importante, porque a abertura dá esse empurrão nas empresas, né? Por isso que ela tem... cada vez mais eu me convenço que o Baixa estava certo. Na verdade, o Baixa é um cara que a gente aprende muito com ele. O autor lá do texto que a gente discutiu na unidade de inflação é a mãe das reformas. Talvez assim, eu cobro... Às vezes eu tenho ido muito para esse lado. Às vezes a gente fala muito de reformas no sentido de reduzir gastos, que é importante, né? Tem um problema fiscal no país. Vamos falar disso mais nas outras unidades. Mas talvez a principal seja a abertura, porque é ela que vai dar um incentivo para o processo de inovação, que é o verdadeiro motor do crescimento. O motor do crescimento está aí, na capacidade das empresas de produzir de forma cada vez mais eficiente. Então, esse resultado aponta nessa direção. Eu encerro aqui esse vídeo sobre a abertura da economia, estamos batendo aí quase 1 hora, não é? Então, uma boa hora de encerrar. E no próximo vídeo nós vamos falar de privatizações e continuar com outras reformas. Muito obrigado pela atenção de vocês.